Olá, você está em mais um episódio do Entre Costas Podcast. Eu sou a Marina Costa. Olá, eu sou o Carlos Henrique Costa. E eu sou Ângela Costa. E hoje a nossa convidada é a Graziele Oliveira, que está entre costas. Grazi, se apresenta pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, de falar desse tema que eu gosto tanto, que é a corrida, e os benefícios que ela pode nos proporcionar. Eu sou Graziele, tenho 39 anos, sou formada em RH e bacharel em Educação Física, e hoje atuo como treinadora de corrida e personal trainer. Legal. Legal, e aí tem que acrescentar que ela é minha treinadora de corrida, né? E como foi importante, depois a gente vai falar mais sobre isso, da assessoria, do treinamento dela para mim, para o meu desempenho, foi muito legal. Mas vamos falar mais sobre isso. Ok. Grazi, o que fez você focar na corrida? Conta um pouquinho. A corrida apareceu na minha vida tem 10 anos. Vai completar 10 anos agora em junho, julho, que eu comecei a correr. E foi uma amiga que me apresentou, falou, olha, eu tô começando a correr, vamos correr também. E eu fiz como a maioria de todos faz, vamos lá ver o que sai, né? E a experiência foi um tanto frustrante, mas eu percebi que eu gostei. E tive ali uns contratempos no começo, mas depois eu procurei uma ajuda profissional e consegui fazer uma primeira corrida de 5 quilômetros, né? Agora, na parte profissional veio depois. A ideia, eu sempre tive a ideia de fazer educação física desde jovem, mas assim, por várias circunstâncias foi mudando os planos e eu fiz outras coisas, o trabalho, a vida mudou e me tirou um pouco dessa ideia, mas nunca apagou em mim. Aí, quando eu tive a oportunidade, agora já depois de alguns anos, eu fui fazer a graduação e assim que eu entrei, eu já tinha pensado em trabalhar com a corrida, né? No meio do caminho, fui mudando de ideia, fui mudando, mas assim, no final das contas, eu fui direcionada para a corrida mesmo, né? Você começou a correr antes de fazer educação física? Comecei a correr. Até a faculdade não era esse propósito de trabalhar com corrida, né? Eu já tinha esse desejo bem antes, mas foi acontecendo, né? E aí eu fui vendo, assim, que era a área que eu me sentia bem e eu queria conciliar. Depois, eu já tinha uma formação, já tinha trabalhado em outras áreas, e aí eu falei, agora eu quero trabalhar com alguma coisa que realmente eu sou apaixonada. Aí, como dizem, né, se você trabalhar com o que você gosta, você não trabalha. Então, eu quis usufruir desse dizer aí, né? Eu queria dizer que isso eu constato isso no seu trabalho, né? Por ser seu cliente, né? A paixão que você tem pela corrida e o cuidado que você tem com as pessoas que você treina. Então, isso é admirável, né? Parabéns. E a gente percebe essa paixão mesmo, né? Tá no sangue, Sim. Né? Tá no sangue, tá no coração. No coração, é verdade. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa paixão, mas a gente está numa configuração diferente no episódio de hoje. Temos mais uma participante da família Costa, né? A minha mãe, Ângela, que é médica. Se apresenta aí para o pessoal. Então, eu sou médica. Inicialmente, eu fiz cardiologia junto com o Carlos, nos conhecemos na faculdade. Fiz, então, especialização e mestrado em cardiologia. Mas depois, com o passar dos anos, eu senti necessidade de estudar geriatria, porque eu atendia muitos idosos e vi que gostava dessa área. Então, eu fiz geriatria e, ultimamente, tenho estudado bastante, feito uma especialização em neurociência do comportamento. E essa parte do coração do idoso é o que me apaixona. E agora, né, principalmente da corrida e atividade física no idoso. Legal. E trabalhou muitos anos na área, agora pela prefeitura, né, de Jundiaí. Atendeu muitos velhinhos? Muitos, 65% do meu consultório era de idoso. Então, eu trabalhei muito com idoso e também atendendo idoso domiciliar, né, idoso mais acamado, e aí a gente tem essa necessidade de ver o que a gente pode fazer para o idoso não chegar nesse estágio. Então, o que a gente pode prevenir, né, e para trabalhar, né, nessa questão de saúde, para que ele não seja acamado, para que ele não fique tão debilitado. Importante isso, né? Como o idoso chegar numa fase
tardia da vida com autonomia e a importância da atividade física para isso. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos falar já. Então, quais são os benefícios aí da corrida especificamente, né, para a saúde física e mental, mas também de qualquer atividade física, né? Vale destacar que tem a diferença entre as atividades físicas e o exercício físico, e todas elas têm benefício para a saúde, né? E aí falar de saúde física e mental separado não dá, né? É uma coisa só, então a gente fala para a saúde como um todo. Os benefícios são inúmeros, né? Vale destacar que o exercício físico é uma atividade programada, organizada, e a maior parte das evidências e os estudos que a gente tem relatando os benefícios estão relacionados a exercício, então de forma programada, né? Não é aquela caminhadinha até o ponto de ônibus, né? Deixou o carro longe, vai andar. Não. Mas elas também são muito importantes, né? A gente fala que toda atividade conta, né? E qualquer atividade mesmo, atividade em casa, no trabalho, se você puder diminuir seu comportamento sedentário no trabalho, isso conta bastante de escada, também. Em vez de elevador. Exatamente. E hoje, com toda a tecnologia, às vezes a gente pode até só falar, acontece que você precisa acender uma luz, desligar o ar-condicionado. Então, todas essas atividades diárias, elas fazem uma enorme diferença no dia a dia, somado as semanas, os meses e os anos, né? A gente sabe que toda atividade, então, conta, né? Agora, quanto ao exercício, aí são inúmeros os benefícios, né? Eu gosto de destacar os principais benefícios que eles acrescentam para a saúde mental. Mas para a saúde física, a gente sabe que diminui muito os efeitos inflamatórios do corpo, né? Que são produzidos tanto pelo sedentarismo, como por alimentação e por não praticar nenhuma atividade, né? Interessante, né? Eu costumo dizer que se tivesse uma pílula mágica que a gente pudesse tomar, que aliviasse ansiedade, estresse, depressão, prevenisse doença cardiovascular, câncer, diminuísse a pressão, todo mundo ia tomar essa pílula. Não existe essa pílula, mas a atividade física faz tudo isso, ela promove essa saúde integral que você falou. Aliás, um dos pilares da saúde é a atividade física. E quando a gente fala de atividade física, você definiu muito bem, né? Qualquer movimento, mas tem também o exercício, que aí é uma atividade física programada, prescrita, com uma dose, intensidade, frequência adequada. E então é interessante isso. As pessoas muitas vezes elas estão atrás de uma fórmula mágica que não existe, mas a atividade física tem todos esses benefícios. Todos eles. Protege o coração, protege o cérebro. E também podemos falar do benefício dos relacionamentos, porque também pode aproximar as pessoas através da atividade física. E melhorar a saúde mental, né? Então, dentre os benefícios dos exercícios, tem a melhora do sono, né? A melhora da memória, né? A gente fala que a parte cognitiva tem um grande benefício, né? Com as atividades físicas. A saúde como um todo. O exercício físico, ele tem efeito hipotensor. Então, para quem é hipertenso, é um grande benefício, né? E os exercícios, eles são comprovadamente eficazes como um tratamento coadjuvante para doenças crônicas como a hipertensão, diabetes e outras, dentre outras, né? A gente sabe que cada dia o número de pessoas com a saúde debilitada e essas doenças crônicas, elas cada dia aumentam mais. E o exercício, ele poderia contribuir, pode, aliás, né, de forma muito significativa com o tratamento que a pessoa precisa de medicação e tudo. Ele serve como um grande apoio, né? Pensando nas doenças, os benefícios são enormes, mas quanto à parte de sono, que também muita gente hoje tem transtorno de sono, né? E isso ocasiona também doenças que são da parte mental, né? Como a ansiedade, depressão, que cada dia aumenta mais. A gente sabe que o exercício tem uma grande contribuição em todos esses aspectos. Hoje em dia os artigos, né, têm mostrado quase o exercício físico como uma forma de tratamento para ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Tem estudos que eles utilizaram grupos, né, fazendo atividade física,
o exercício programado e usando medicamento. E eles conseguiram observar resultados semelhantes, né? Então, a gente sabe que pode, a depender do nível que a pessoa se encontra, de ansiedade ou depressão, ele pode ser o único tratamento ou ele pode ser coadjuvante, estar junto ali, contribuindo com os benefícios. E é um pra tratamento saúde. acessível, né? Tá acessível a todos, né? Isso é muito Atividade legal, física. porque a gente pode entender que a atividade física é um antidepressivo natural, Antidepressivo é natural. um anti-ansiedade natural Natural. e anti-estresse natural. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, uma única coisa que você possa fazer para aliviar o estresse. Se você tiver só uma, faça atividade física. Porque é impressionante como alivia o estresse. A atividade física, ela entrou na minha vida com mais disciplina, a musculação primeiro e no último ano a corrida, né? Por conta da minha saúde mental. Eu cheguei num momento ali, talvez num princípio de depressão, recém-formada, eu falei, eu já sei o que funciona. Eu preciso fazer o que eu vou falar para os meus pacientes fazerem, né? Então, é a terapia, é a atividade física, e realmente foi um divisor de águas, assim, no meu próprio tratamento. Então, de fato, eu incentivo muito meus pacientes a fazerem também, porque eu sei, eu vivi na pele o que a ciência mostra. Mostra, E é seguro hoje, né? Falarmos de exercício e dizer com muita certeza que funciona de fato, né? Muita evidência. Essa área da saúde o tempo todo está mostrando, tem pesquisa, estudo mostrando que são eficientes, são eficazes e a ausência do exercício, o sedentarismo é a maior causa das maiores doenças. Vamos falar disso. Então, estamos com 2 cardiologistas também, o perigo do sedentarismo. O sedentarismo mata. Então, esse é um ponto que a gente... Muitas vezes a pessoa tem medo de fazer atividade física, mas esquece que o sedentarismo é um fator de risco para doença cardiovascular e morte de qualquer causa. E quem que é considerado sedentário? Sedentário é aquele que não coloca o seu corpo em movimento, como a Grazi já falou. Então, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, e eu queria que a Grazi confirmasse isso, é pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Então, essa é uma dose, é um parâmetro, né, que a gente tem a partir disso. Minimamente para se ter, para sair do sedentarismo, para se ter benefícios básicos, né? E aí eles ainda ressaltam que se você quiser ter benefícios adicionais, né, como melhora de performance, emagrecimento e outros, precisa-se de mais tempo ainda em atividade, né? E cada categoria por idade tem o seu benefício e o tipo de atividade mais adequada, né? Como eu disse, toda atividade conta, mas nós sabemos que existem diferentes tipos de exercícios, né? E cada um tem sua contribuição mais ou menos para cada idade, né? No caso, crianças, por exemplo, e adolescentes, que aumentam cada dia mais, né? A inatividade, o comportamento sedentário, má alimentação, eles precisariam de 1 hora por dia de atividade aeróbica, né? Por 5 vezes por semana. Então, eles têm uma alta demanda para se movimentar e eles cada dia mais se movimentam menos, né? Coincidentemente ou não, eles têm cada vez mais transtornos mentais. Exatamente. Né? Aí isso você pode dizer, né? E é uma idade que hoje precisa se ficar mais atento, né? Porque cada dia mais o comportamento sedentário. Incentivar o esporte. E aí essa idade o esporte entra com mais força do que mesmo a academia, o exercício mais programado, né? Porque eles se movimentarem... Natação, futebol, vôlei... Muita opção, né? Tem uma diversidade aí, né? E não tem tanta limitação, né? Não tem limitação, É interessante a questão da socialização também, né? Inclusive não só da criança, mas dos adultos também. Eu sempre fui muito tímido, muita dificuldade de me relacionar e me ajudou muito a prática do futebol. Eu era o goleiro da medicina. Então, nesse momento, quando eu estava junto com os colegas praticando o futebol na medicina, eu conseguia interagir muito melhor. Então, isso me ajudou também na socialização. Mas eu queria destacar aqui a importância da gente falar
para aquela pessoa que ainda é sedentária. Talvez esse seja o objetivo principal desse podcast, incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Então, a Ângela pode começar compartilhando, né? Eu acho que duas pessoas aqui, você, eu acho que vale a pena contar como é que foi essa transição, o início, que não foi fácil, e a Ângela também, e a Grazi comentar como é que a gente pode orientar as pessoas que estão começando, né, que estão sedentários, né, têm a intenção de ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, por onde começar e por que começar? E aí, nesse sentido, acho que você e a Ângela poderiam comentar. Então, era sedentária de carteirinha, né? E nunca gostei de fazer atividade física, sempre fui desajeitada com bola, com esporte, e aquilo não me motivava de jeito nenhum. E mesmo na faculdade de medicina, na hora de correr lá, eu não conseguia correr nem os 1.200 metros que eu tinha que correr. Mesmo assim, passei lá em educação física, né, meio raspando e tive muita dificuldade de fazer qualquer atividade, porque não fazia. O que me motivou, eu comecei a correr, então, aos 57 anos, quando eu comecei a estudar neurociência, né, e atualmente com uma sogra com Alzheimer e meu pai com Alzheimer, né, vi que a chance de eu ter uma demência era grande. E aí eu fui começar a estudar neurociência e vi que o que existe de conhecimento hoje e o que existe de prevenção hoje em relação ao Alzheimer, a atividade física é o primeiro passo. É a primeira coisa que é comprovadamente prevenção de Alzheimer seria a atividade física. Então, a gente vai começando a estudar e ver que o músculo produz uma substância chamada irisina. E a irisina, né, ela vai no sangue e vai lá na glia, que é a célula que cuida do neurônio. E ela aumenta fatores que estimulam o crescimento do neurônio, que é o BDNF, e a gente vê que a irisina também aumenta a circulação no hipocampo. Então, o hipocampo é onde você tem ali a memória e o aprendizado. É aquilo que você procura na ressonância magnética no Alzheimer, que vai atrofiando. E aí já tem estudos que mostram que pessoas fazendo atividade física, você cresce o hipocampo. Então, crescimento de neurônio no adulto é super difícil, mas a única coisa comprovada que tem crescimento de neurônio é no hipocampo e com exercício. Não existe um remédio, não existe uma substância que eu queria para prevenir Alzheimer. O que existe é o exercício. Então, comprovadamente, eu falei, ou eu saio do meu sedentarismo, ou eu vou caminhar por uma chance grande de desenvolver uma demência. Então, o que a gente tem que fazer é o que está comprovado. O que está comprovado é o exercício. Então, isso me tirou. Então, o conhecimento me tirou do sedentarismo. E aí, eu comecei a correr. Não conseguia correr 200 metros, né? Aquele 1 minuto que demora para passar. 1 minuto que não tem fim, né? E aí, toda vez que eu estava correndo nesses 200 metros, eu perguntava para mim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou correndo? Eu estou correndo para não ter uma doença de Alzheimer. Então, eu vou continuar a correr, porque é isso que vai me tirar motivo, né? desse nicho de sedentarismo, né? Dessa chance de ter. É interessante, você falou dos 200 metros, eu lembro a primeira vez que a Marina correu 200 metros, foi comigo lá no Bolão, e interessante por ser jovem, eu achei que ela ia dar facilmente uma volta de 400 metros no Bolão, né? Conta aí, Marina, como é que foi essa experiência? Para mim, a corrida, né, comecei mais ano passado com a meta de fazer uma corrida de 5 quilômetros, mais para o fim do ano. Foi mais desafiador do que eu imaginava, assim. Eu vi as pessoas, né, todo mundo postando ali na rede social, do nada começou a correr, tá correndo 5, 10, 21, principalmente pessoas da minha idade, né? E aí eu olhava e, gente, eu não conseguia dar a volta no Bolão. E era aqueles 200 metros, né, a gente peguei ali uma planilha de treino, falava, corre 1 minuto, descansa 1, corre 1, descansa 2. Aquele 1 minuto que era para correr eu não conseguia, nem trotar. Não conseguia completar aquele minuto. E aí a gente tem uma frustração, né, com a comparação com as outras pessoas, com o que a gente vê na internet.
Aí eu tive que parar, pensar, desanimei um pouquinho no meio do caminho. Eu falei, não, a minha meta era essa. Pode ser que eu tenha um organismo diferente das outras pessoas, pode ser que para mim seja mais difícil, mas eu vou persistir, eu não vou desistir, porque é meu objetivo, eu sei o quanto isso tem de benefícios para minha saúde. E fui, cada vez mais, mas é aquela sensação, aquela respiração que não vem, aí você fala, ai, por que eu saí do sofá? Eu quero voltar para casa. Não, mas eu me comprometi a fazer 4 hoje, eu vou completar os 4, seja andando e correndo. E é até uma dúvida para a Grazi. Quando a pessoa é considerada uma corredora, quem corre e anda também é corredor? É corredor, sim, com certeza. Esse é um bom começo, né? Correr e andar. E o que você comentou da dificuldade e essa de se comparar também é muito importante, né? Nós sabemos que todos nós somos indivíduos diferentes, né? Cada um tem a sua biologia, né? Cada um tem o seu histórico ali. Porque além do que você faz hoje, conta o que você fez antes também, né? Como que tá a sua capacidade aeróbica, né? Isso faz a diferença quando a gente olha alguém que começou ontem e você se compara, correu 3 e agora já corre 5, 10, né? Então isso deve se respeitar, né? Cada um tem seu tempo, mas eu digo que o importante é começar, caminhar e correr. É a melhor estratégia para começar, aos pouquinhos, né? Respeitando o corpo, observando como que você fica no dia seguinte. Isso é muito importante também, porque muitas pessoas erram porque elas começam a fazer, conseguem e vão fazendo muito. Ah, hoje eu consigo, amanhã eu consigo e todo dia eu consigo. Só que pode ser que o seu corpo não receba essa carga de forma adequada. Não tem tempo de se adaptar, né? Exatamente. O tempo que vai contar muito. Umas pessoas se recuperam mais rápido, outras demoram um pouco mais, precisa intercalar mais dias de descanso. E isso é o que faz a diferença em continuar ou não. Mas a constância conta muito, né? Então comece devagar, mesmo que cansa e para, que seja difícil, mas que você continue persistindo, porque é o que funciona de verdade, né? A constância. E para quem tá começando, quantos dias de treino, assim, por semana? Eu sempre digo que nós precisamos ver o histórico da pessoa anterior. Como é o dia a dia, a atividade, aquilo que a gente falou sobre a atividade física dela. Quanto ela se exercita, não de forma programada, mas com as atividades diárias, para saber a carga que nós vamos impor ali quanto ao exercício, né? Porque assim, faz todo dia um pouquinho. Talvez seja muito para ela todo dia um pouquinho. Por isso essa questão de prescrição individualizada. Mas para você, assim, de uma forma genérica, eu quero começar já. Pode começar. Começa um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Começa com 20 minutos, 30, vai aumentando para 30 minutos, entre caminhar e correr, ou somente caminhar, né? Nós precisamos dar cargas de formas mais organizadas, esperando a resposta do nosso corpo. Porque aí fica fácil. Se eu percebo que eu vou no dia seguinte e eu tô bem, eu continuo fazendo o mesmo tempo. Se eu percebo que eu tô muito cansada, pulo mais um dia, intercalo mais dias, né? É sempre estar atento. Uma capacidade que eu sempre tento passar para os meus alunos, tanto de personal como para a corrida, é você se observar. Você saber dizer se você... Como que você está? Muito cansado, né? Por isso a gente tem aquela tabela que eu utilizo muito de Borg, de percepção de esforço, né? Que ela enumera de 0 a 10 e você se autoavalia. Você diz se foi leve para você, se foi forte ou moderado. E o que é para um pode ser diferente do outro. Exatamente. Às vezes o leve meu para você é muito forte. Para você que tá lá no pódio nas corridas, com certeza. E isso varia, né? Então, assim, você precisa entender que você tem o seu limite, você precisa ir impondo cargas assim que o seu corpo vai se adaptando. Porque a corrida, em especial, a gente falando mais dela aqui, é uma atividade de alto impacto, né? Ela não é só alto impacto cardio, né? Que é a parte cardiorrespiratória. Não é só alto impacto para a parte cardiorrespiratória, mas é alto impacto muscular, articular, tendíneo, né? Nós somos um corpo com muitas facetas, né? Nós somos um ser humano, né?
que tem muita coisa que se deve observar. Não é só a parte muscular, não é só o coração, é um todo, né? E na corrida é a mesma coisa. É alto para tudo, alta intensidade, alto impacto muscular, tendíneo, a gente começa articular. A sentir coisas que a gente nem sabia que tinha, nem né? sabia. Você descobre músculos que você nem sabia que você tinha. Começou a correr com 20 e poucos anos, né? Eu comecei com 57, né? E logo tive problema de joelho. Ai, meu Deus. Mas você desenvolveu mais rápido que eu. Mas foi assim, uma decepção. Daí que você tem um problema articular, aí você volta, né? Mas não para deve... um pouquinho, aí continua, aí faz fisioterapia no joelho, faz um fortalecimento. Então tem toda essa questão, né? Eu também, eu corria e sentia muito cansada. O resto do dia era imprestável, assim, não conseguia fazer mais nada. Porque muito sedentária por muitos anos. Exatamente. Né? Mas é a gente ter paciência com o nosso organismo, né? Persistência. Né? Parar, cuidar da articulação que está doendo, mas depois ir progressivamente continuando, né? É não desistindo da atividade física. Quando né? a gente consegue organizar isso, essas questões, elas tendem a ficar diminuídas, né? A gente espera que você tenha menos reflexos articulares, tendíneos, que são os principais, né? Musculares. Então, você, ao observar as cargas que você dá, isso ajuda a diminuir, né? A gente se empolga, porque às vezes a gente consegue ir mais longe, mais rápido, e vai. Só que tá esquecendo que tem essas outras partes que não, de repente elas não vão acompanhar o mesmo ritmo, né? Às vezes, eu sempre pergunto, quando alguém vai lá e vai fazer um teste, uma aula, eu falo, o que você sentiu mais cansaço? Na parte respiratória ou muscular? No começo era tudo. De repente é tudo, né? É isso mesmo. Mas tem gente que fala, eu tava com fôlego, mas minha perna não aguentou. Então, você vê que tem um desajuste e o ideal é encontrar esse ajuste, né? Eu falo que não dá para correr só sem fortalecer. Porque nós vamos começar a correr pouquinho e a gente vai querer correr um pouquinho mais e com mais constância e mais rápido e tudo. E para isso, conforme nós evoluímos nossa parte cardiorrespiratória, nós precisamos evoluir a parte muscular também, né? E aí a gente precisa do fortalecimento. Ele é o nosso maior aliado. Né? Dói o joelho, por quê? O joelho dói. Não é o joelho dói porque alguém deixou de fazer seu papel, que no caso seria os músculos, né? Quem são os nossos maiores amortecedores? Não são nossas articulações, são os nossos músculos, né? Então o músculo é que absorve o impacto e diminui o tanto que vai para a articulação e para o tendão. Então, para quem quer correr, o fortalecimento é essencial. Tá ali do lado, né? Tem que aliado. andar junto. Tem que andar junto, né? Para não lesionar. Para não lesionar. É uma das melhores formas de prevenção de lesão, né? A gente fala que é o ajuste dessa carga, né? Hoje, qual é a maior causa de lesões entre os corredores? É o alto impacto, primeiro, e o desajuste da carga e demanda. Que é aquilo que a gente conversou até agora, sobre o que eu faço, meu corpo tem ajuste para isso, o quanto eu aumento, já está na hora de eu aumentar, né? Tanto a intensidade quanto o volume do treino. Meu corpo já está preparado para esse aumento. Então, esse é um dos principais, junto com o alto impacto, né? E aí, o alto impacto, nós vamos voltar para o fortalecimento. O alto impacto pode ser por falta de forças nos músculos que teriam que executar esse papel de absorver os impactos, né? E pode estar relacionado a uma parte mecânica também. Essa, eu não foco tanto, porque eu acho que cada um tem sua biomecânica, né, de correr. É claro que existe um jeito que seria mais adequado, mais econômico, né, de energia, mas não se requer padrões. A gente fica mais focado nessa questão do ajuste da carga, o que eu posso aumentar, o que eu não posso, se aumento agora ou não, e a questão muscular. Porque é fato, quando dói o joelho, faltou força nas coxas. O músculo não está fazendo o papel dele de absorver o impacto. Quando dói lá embaixo, a musculatura que a gente utiliza muito para corrida, as panturrilhas, ali toda essa região de pernas, ela às vezes não tem capacidade de
mandar oxigênio, de contrair rápido como precisa no caso da corrida. Então, vem as dorzinhas, né? Vem os desajustes. Dentro do fortalecimento, eu falo que para correr, se você falar tudo isso, as pessoas vão se assustar e falar, não, eu não quero, é muita coisa. Mas nós precisamos fazer fortalecimento, mobilidade e alongamento, né? Fora a corrida. Por quê? Porque elas andam juntos. De repente, você não sentiu nada de dor aí relacionada à parte muscular, mas de repente você tá sentindo um incômodo e ali começa a puxar, uma coisa pequena e vai aumentando. Às vezes você tá encurtado, tá faltando alongamento, né? Às vezes tem gente que sente dor no joelho e é por falta de mobilidade no tornozelo. E sente dor nas coxas e é por falta de mobilidade no quadril. Então a gente sabe que essa região de cintura para baixo, no caso do corredor, ela precisa ter flexibilidade e mobilidade, né? Além da força. Então, são várias capacidades que precisa, assim, para você diminuir as chances de sentir incômodos maiores. Um incômodo pequeno, todo mundo vai sentir, ou já sentiu, em algum momento vai sentir. Mas ele, se bem administrado, não se torna uma lesão. A gente fica mais, com menos medo de ter uma lesão ali quando você tá botando esses suportes aí, estando atentos a isso, né? Ouvir o seu corpo, né? O Drauzio Varela, no livro que ele escreveu sobre corrida, aliás, o Drauzio tem uma história bem interessante. Ele começou a correr com 49 anos. Verdade. Quando uma pessoa chegou para ele e falou, Drauzio, tá 49 anos, agora começa a fase decadente, né? Ele falou, não, de jeito nenhum. Não estou na fase decadente, muito pelo contrário. E aí, a partir daí, ele começou a correr e ele prometeu para ele mesmo que ia correr uma maratona depois de um ano daquele encontro com essa pessoa. E ele fez isso. E ele fala no livro que é interessante, você sentiu uma dor, você diminui o ritmo. Se a dor persiste, você pode descansar. Então, é importante a gente ouvir o nosso corpo, sentir o nosso corpo. E é interessante que a atividade física é um processo de adaptação ao exercício. E o benefício dela é exatamente resultado dessa adaptação que vem com o tempo, com a regularidade. Então, a Ângela mesmo falou, a partir da informação, e eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, informar vocês que estão nos ouvindo e assistindo, da importância da prática regular da atividade física. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é o como. Aí a Grazi deu uma aula para a gente, porque é gradual, você também, na sua experiência, percebeu isso, que o avanço é lento, é gradual, mas precisa perseverar. Às vezes pensa em desistir, mas você lembra do benefício que você vai ter, a Ângela mencionou isso também. E aí o como não é só sair correndo, né? Então vai começar caminhando, depois você vai alternar a corrida. Um trotinho, né? Devagarzinho. Correndo, né? Um trotinho, alternar a corrida e a caminhada. E a Grazi mencionou, eu adoro correr, mas eu não gosto de musculação, detesto alongar, sou todo encurtado e isso já me trouxe problemas. Mas corre há quantos anos? Há muitos anos. Há muitos anos. Eu lembro desde a infância, em Campos do Jordão, um frio danado, eu saía de manhã para correr. Mas o meu talento aí da corrida, a paixão pela corrida, quando eu era médico do Exército, a gente tinha prova lá, o TAF, na corrida. E eu fui o primeiro lugar da turma de médicos. É claro que os médicos ali não eram ótimos corredores, né? Mas porque eu gostava... Você teve seu mérito. Tive meu mérito. Mas como eu já gostava de atividade física, eu cheguei em primeiro lugar da turma, né? Vou continuar correndo e estou correndo até hoje. A partir dali ficou para sempre, né? Isso. Correndo, isso mesmo. Você ia comentar alguma coisa, Ângela? Então, é muito interessante essa questão da gente ouvir o corpo, né? A atividade física, ela promove esse desenvolver essa habilidade. Atualmente, a gente escuta muitas vozes, e as vozes são todas externas, e a gente não está acostumada a ouvir vozes internas. A gente não está desenvolvendo essa habilidade de entender o nosso corpo, escutar o nosso corpo e sentir o nosso corpo.
né? Então, essa questão de você prestar atenção quando você está fazendo uma atividade física, que pode ser corrida, pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser dança, a atividade física que você gostar, que você quiser. Mas você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na posição, prestar atenção no que você está sentindo, e se está sentindo, respeitar o corpo, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Hoje em dia as pessoas, elas calam um pouco essa sensibilidade, né? Elas não estão prestando atenção mais no corpo. Então você até pergunta, tá doendo aonde? Ah, não sei, é na barriga. Sei que dói. Então, mas nunca parou para prestar atenção naquela dor, como é aquela dor, se é uma dor que queima, é uma dor que aperta, é uma dor que corre, é uma dor que não, qual a característica daquilo? Então a gente tem que também, atualmente, desenvolver essa habilidade de conhecer o nosso corpo, de escutar o nosso corpo, de prestar atenção no nosso corpo, né? E a atividade física é o nosso corpo em movimento. E é um momento nosso com nós mesmos, né? Com o nosso corpo, onde eu vou cuidar do meu corpo, né? E fazer com que ele se desenvolva, fazer com que ele tenha saúde, né? Que ele faça aquilo que ele foi feito para fazer, né? Fazer, exatamente. Então, a gente é natural, né, do corpo. É natural do corpo. Mas nós sofremos tanto porque nós desacostumamos a se movimentar, né? Se você for olhar o homem lá, né? História da evolução. Né? Não existia não se movimentar, né? A caça era o maior momento de atividade física, né? Então a gente sabe que tudo que você precisava, você tinha que se movimentar para buscar, tinha que correr. E a corrida, ela era uma coisa muito natural. Hoje, olha a dificuldade, né? Se a gente conversar com outro, é muito difícil. Hoje eu falo que para mim é fácil, é mais fácil correr, mas o meu corpo ali, até alguns momentos depois que eu comecei a correr, ele tá sofrendo ali, porque aumenta uma demanda muito grande de oxigênio, de sangue, né? Contração aumenta muito rápido. Então aquele início sempre é difícil. E você ficar muito longe disso, que é não praticar nada, nem caminhar, porque com as facilidades a gente às vezes caminha mínimo possível, né? Então isso faz a gente se tornar cada vez mais sedentário e dificultar ainda mais essa questão, né? A gente já vai falar desse desconforto, até que ponto ele é normal ou não, né? Mas eu queria só comentar sobre a questão, né, desse olhar para nós e se perceber. Eu acho que a gente exercitar o estar presente no momento presente. Então eu tenho alguns pacientes que correm também e muita gente gosta de correr ouvindo música, ouvindo podcast, que é legal, mas eu falo, experimenta correr sem ouvir nada. Estar presente de fato no momento presente, sentindo o seu corpo, sentindo o cheiro das coisas, percebendo o que tá ao seu redor, porque às vezes a pessoa tá ouvindo, ela entra no flow do que ela tá ouvindo, no flow da corrida, né? E ela não percebe. E às vezes tem uma paisagem bonita, uma coisa que ela nunca percebeu, que sempre esteve ali, ela sempre passa ali, mas ela nunca percebeu. Né? Então, também é legal fazer esse exercício de estar presente no momento do exercício, né? Eu falo que a corrida é um momento de conexão com você mesmo, né? É legal tirar o quanto tiver de distrações. Eu gosto de fone, gosto de ouvir podcast também quando eu tô correndo, mas tem um momento que eu quero ouvir como que eu estou, até a questão de respiração. E isso é tão importante que às vezes você tá fazendo tanta força, você tá correndo tão forte, se você tiver com o fone, às vezes você nem vai perceber que tá fazendo muito esforço para respirar, tá envolvido ali, né? Como você disse, no flow, ali todo envolvido e não consegue perceber que tá batendo o pé muito forte no chão, que a gente falou, a questão da lesão do alto impacto, né? Então, algumas coisas você consegue observar estando mais atento a você, né? É o que você disse, olhar para você. Essa questão de perceber a dor, onde eu gosto muito disso, porque eu falo que se você tiver cuidando dos seus pilares, que é a alimentação, que é a atividade, o exercício físico, né? E a parte a parte mental, que aí vai os relacionamentos, o ambiente que a gente tá, trabalho, né? Em casa, na família. Se você observar o sono, que é muito importante, também faz parte dos pilares, então alimentação, sono, atividade física e os relacionamentos sociais.
né? E até em casa e fora de casa, né? Se você observar isso, se você tem cuidado e você acorda de forma diferente, uma dor, um incômodo, a cabeça, eu falo que eu sempre fico tentando encontrar o porquê, porque o nosso corpo fala o tempo inteiro, né? Vocês são mais provas disso, então lidam com doenças o tempo inteiro. Então, às vezes a pessoa aquele diagnóstico que ela tem naquele momento já vem dando indícios antes, né? Já se sabe que algumas coisas que ela vem sentindo antes já estava caminhando para isso, mas as pessoas não notam muito, né? Não dão muita importância. Hoje a gente tem uma mania de normalizar tudo. Mas é normal, eu sinto uma dor, né? No caso, eu não lembro muito as coisas, né? Vai chegando uma idade. Não Essa é a mais comum. Né? Não tenho isso, não tem. E ela começa a negligenciar essas coisas. Não, mas é normal. Hoje, o que é mais comum é falar, não, mas é super normal ter diabetes, a hipertensão. Hoje, o que mais se fala, e é o que hoje é uma das doenças. Essas doenças crônicas, elas levam à maior causa de morte, que são as doenças cardiovasculares, né? O câncer é a segunda maior causa de morte, e ele também vem desse descuido. Às vezes, o corpo já vinha indicando alguns sinais, né? Já vinha mostrando algumas coisas que não estavam legal, mas a gente está tão acostumado a dizer que é tudo normal, mas todo mundo tem. Mas quem não tem dor? Outro dia eu fui questionada por uma aluna, né, de personal, ela toda vez se queixava de uma coisa, aí eu falei, mas você sente dor todo dia, né, cada hora é uma coisa, um incômodo. Aí ela falou assim, eu sinto, mas todo mundo sente. Eu falei, eu não sinto. Eu me senti privilegiada, eu falei, não sinto dor não, inclusive eu nem sei conviver com dor. Quando eu tô com um negocinho ali, um incômodo maior, já começa a tirar minha paz, assim, eu tento resolver o que é. Então, assim, eu não tenho esse hábito de dizer que eu acordo indisposta, que eu acordo com dor de cabeça, e falar que é normal, dor de cabeça, a cefaleia. Olha quanta gente tem dor de cabeça todo dia e não tá ligando por motivo, né? Às vezes não é uma doença, mas assim, tá negligenciando o sono, a alimentação, não se movimenta, lida com muito estresse, né? Então, tudo isso pode tá dando um sinal, um indício, e você tá deixando passar. Então, sentir dor é um sinal de alerta do corpo. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, para quem tá começando, o desconforto e a dor fazem parte. Fazem parte, Perfeito. Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. Né? Porque para mim é bem desconfortável a corrida. Aí, nesse sentido, eu vou dizer, vai com certo desconforto mesmo. Exatamente. Então, a Ângela falou de ouvir o nosso corpo, você mencionou da questão da dor, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque muita gente faz uma ênfase excessiva na dor. Exato. Então, por exemplo, a gente sabe que a atividade física, ela ajuda muito a tratar a fibromialgia. Exatamente. Então, a pessoa, como você mencionou, ela está com dor o tempo todo, o dia inteiro, em todo o corpo. E vai sentir durante a atividade física, mas isso vai ser terapêutico para ela até compreender essa sensação e para parar de sentir essa dor. E os efeitos pós, né? Pode ser que durante a atividade, no caso desse da fibromialgia, tenha algum desconforto mesmo, mas o pós-exercício é que tem os benefícios, né? Vai melhorando os sintomas ao longo do dia e se tornando isso constante, tem uma melhora significativa, né? Porque o exercício, ele tem efeito benéfico agudo e a longo prazo, né? Um dos efeitos agudos que a gente mais observa é o hipotensor, para o hipertenso, né? Se você fazer uma medição na pressão, fazer acompanhamento ali diário, vai observar que a cada 24 horas, se você medir, vai estar diminuída a sua pressão com a atividade física, né? E aí é importante, se você mantém constante, você volta no médico lá, ele vai observar que você, às vezes, pode ter redução, dependendo do caso da medicação, e até totalmente, né, parar totalmente o remédio. Eu tenho conhecidos que eram hipertensos jovens, inclusive, e que, com a prática dos exercícios físicos, reduziram, né, o uso da medicação e até pararam, no caso da hipertensão e do diabetes também, né? Eu tenho vários pacientes desse tipo, tem a Tânia, uma paciente que ela emagreceu 40 quilos com atividade física e reeducação alimentar. Ela tinha uma prescrição de mais de 10 itens e reduziu mais da metade o número de remédios por conta exatamente disso. Então, a atividade física, ela previne a hipertensão para quem é normotenso e trata a hipertensão para quem é hipertenso.
Você mencionou várias vezes a questão das doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não transmissíveis representam a principal causa de morte, mais de 70% das causas de morte no Brasil e no mundo. E a atividade física é uma importante ferramenta para prevenção e tratamento dessas condições. Essa linha eu gosto muito porque o exercício, quando comprovado, assim, eficaz, né, dá segurança, para dizer. Um diabético, por exemplo, ele praticar o treinamento de força, que são os treinamentos, pode ser musculação na academia, pode ser funcional, peso do corpo, ele reduz muito a glicose no sangue, né? Pelo efeito que o músculo tem de aumentar a produção de insulina, a insulina tira a glicose em excesso do sangue e reduz a glicose ali, tanto no efeito agudo como crônico, né? Ao longo, se a pessoa mantém uma prática de atividade física, ela tem uma redução da glicose ali no sangue, né? A glicose em excesso no sangue hoje ocasiona boa parte das doenças, né? Não só a gente foca no diabetes, mas várias outras, né? Já se sabe que tem até associação com Alzheimer, né? Nessa parte que dá para, eles mostram que degrada a parte dos neurônios, né? Até você comentou do BDNF e do irisina. Quando eu estudei um pouco de neurociência para falar do meu tema do TCC, que foi sobre a saúde mental e os benefícios do exercício, em especial a corrida, eu achei que o BDNF era a maior descoberta, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? A gente aprende, assim, algumas coisas de forma muito rasa, né? Quando eu vi BDNF, o fator neurotrófico do cérebro, com todos esses benefícios que ele proporcionava e que o exercício te entrega isso, né? Aumenta a produção, foi encontrado no cérebro, em outras áreas no sangue, nos músculos. Então você fala, olha isso, e é de graça, é fácil, né? E isso faz com que a gente cada vez mais acredite que o exercício tem um grande poder, né? Reduzir o açúcar no sangue, diminuir a hipertensão. Esses dois são, a gente está falando das duas maiores causas de doenças que levam à doença cardiovascular, né? É como se você tira do caminho que pode te levar a um infarto, um AVC, né? Então é poder, né? Eu falo que o exercício tem um grande poder. E essas substâncias, essas duas que a gente acabou de citar, elas são importantes porque são encontradas no cérebro, nos músculos, em outras regiões do corpo, e sem contar aquela questão do benefício do exercício pro bem-estar e pro humor, que eu acho que essa a gente deve destacar muito, né? Que é essa que faz a gente permanecer e continuar. Quando passa a dificuldade de ser muito difícil o exercício, a gente começa a receber em grandes porções esses benefícios através dos neurotransmissores e hormônios que são liberados. E os principais que a gente deve destacar nessa questão de humor é a endorfina e o endocannabinoide. Eles são produzidos pelo nosso próprio corpo, tanto pelo cérebro quanto pelos músculos e outras regiões, né, que podem produzir, e eles têm um efeito analgésico natural, né? Inclusive, os endocannabinoides, alguns estudos mostram que eles ultrapassam a barreira hematoencefálica, que tem o cérebro protege para que não entre nada de toxina ali. E ele consegue ultrapassar essa região, causando essa sensação de bem-estar, relaxamento, que é esse que é encontrado em boa parte dos corredores e dos exercícios aeróbicos, né? A maior parte das pesquisas ficam com relação ao bem-estar, elas relacionam os exercícios aeróbicos, que eles estão bem relacionados a liberação desses, a gente fala que são substâncias, podem ser neurotransmissores como hormônios, né? Mas o corpo produz em grande quantidade. E essa é a sensação que a gente sente boa ali pós-exercício e faz a gente querer mais, né? Interessante isso, e talvez seja então essa a explicação do que eu senti na minha primeira meia maratona, quando eu tive uma sensação de euforia. Foi uma coisa ali no 12º, 14º quilômetro. Eu parecia que eu estava flutuando. Extasiado, né? Uma sensação
Olha, maravilhosa. Eu queria continuar daquele jeito ali, mas então esse é o mecanismo. É o mecanismo, E faz a gente se encantar, né? Porque não é uma sensação que você sente, é algo que acontece quimicamente no nosso corpo, né? Os exercícios, eles mudam a química do nosso corpo e do nosso cérebro. Né? Substâncias como a irisina, ela tá sendo encontrada em quantidade grande para quem pratica atividade, e essas substâncias a gente sabe, como ela relatou, né, que eles estão associados ao Alzheimer, né? E, aliás, prevenção do Alzheimer, e no tamanho do hipocampo, que é a região do cérebro responsável pelas memórias, o hipocampo é diminuído no caso das pessoas com Alzheimer e na depressão também. Então, a gente sabe que esses transtornos mentais já é observado um tamanho diminuído do hipocampo, né? Nós sabemos que o exercício pode contribuir no aumento dessas substâncias no cérebro e ajudar a não aumentar essas doenças, né? A prevenir e não progredir, né? No caso, até ser utilizado como um tratamento eficaz, Eu tenho muito né? mais segurança para dar alta para os meus pacientes que praticam atividade física. Sim. Porque eu sei que eles já estão produzindo essas coisas naturalmente. Sim. Principalmente um paciente que teve um quadro depressivo ou de ansiedade. Eu me sinto muito mais segura para dar alta se eu conseguir ajudar ele a colocar a atividade física na rotina e ele vai seguir aquilo, né? Mas eu costumo falar também que a saúde, a atividade física, né, a alimentação, os benefícios, ele é no presente, mas ele é também no longo prazo, né? E eu acho que isso que faz a maior parte das pessoas terem dificuldade de se manter na regularidade da atividade física, é porque o ser humano tem dificuldade de ter essa recompensa no futuro, né? Então, se você quiser também comentar um pouquinho sobre isso. E acrescentando aí também a importância, você mencionou agora, da memória. Que muitas vezes a atividade física ela melhora a memória e o sedentarismo piora a memória. Mesmo os estudantes que às vezes ficam lá horas estudando e não querem parar de estudar e não querem praticar atividade física, e a própria atividade física ajuda na memória. A atividade física, ela tem essa ação na memória e no aprendizado, ela tem essa ação no sono profundo, né, que ajuda a essa lavagem do cérebro e essa limpeza de substâncias tóxicas que ficam ali. Então, a pessoa que dorme bem, que faz atividade física, ela tem um melhor metabolismo do cérebro, previne o envelhecimento do cérebro, previne essas toxinas, melhora aprendizado, memória. Os benefícios da atividade física. E eu lembro de um também, Grazi, quando eu estou correndo, muda minha relação com criatividade. Eu tenho ideias durante a atividade física que eu não tenho normalmente. É isso mesmo? Funciona assim? É isso mesmo. E isso é explicado porque aumenta o fluxo sanguíneo na região do nosso córtex pré-frontal, que é o CEO do nosso cérebro, né? Eu falo que é o CEO do cérebro. Na tomada de decisões, na criatividade, aumentando esse fluxo sanguíneo nessa região, a gente consegue pensar. Ela falou de clareza, né? O que você limpar, mas na atividade física é como se tivesse uma limpeza ali no seu cérebro, principalmente tomada de decisões e criatividade. Essa área fica mais ativada, né? E isso também, como eu gosto sempre de comprovar, mas será que quem falou? Eu leio bastante, mas tem um estudo que foi feito uma ressonância magnética funcional e mostrou durante a atividade física como que essa região do cérebro se comportava. Eles fizeram um teste de memória com o grupo de pessoas, eles fizeram, em um dos testes de memória, eles fizeram 10 a 20 minutos de bicicleta em intensidade leve e fizeram o teste. Depois, de 40 minutos, eles refizeram e eles conseguiram memorizar. As pessoas que foram o mesmo grupo, né? Mas primeiro sem fazer atividade física e depois fazendo. Eles memorizaram muito mais quando eles tiveram a prática de atividade física. E aí eles foram ver por que eles conseguiram ter melhor memória. Porque fisiologicamente, aumentou essa atividade na região do cérebro, maior fluxo de sangue, e essa atividade aumentou do cérebro, né? Ajudando na memória e na criatividade. Eu assim que termino também, me sinto mais
criativa, tanto na corrida quanto no banho, também é um momento de criatividade. Mas é o efeito agudo que a gente falou, né? Esse teste mostrou o efeito agudo na hora. Funciona na hora? Funciona. Ao longo prazo também funciona em vários aspectos. Mas nessa de memória na hora é muito importante. Tem um outro estudo antigo também com adolescentes. Em cidades dos Estados Unidos, eles têm uma prova, um teste de algumas matérias entre os colégios que disputam quais são as cidades que naquelas disciplinas os alunos são melhores. E um professor de educação física foi dar aula de ginástica, que eles chamavam de ginástica, aula lá para esses alunos, e ele ficou inconformado que aquela escola eles tinham uma média muito baixa em relação aos outros, né? E aí ele falou, ele chamou todo o pessoal da escola, vamos fazer um experimento aqui com essa galera? Pegou um grupo de adolescentes e botou eles para monitorou, né, para ver a intensidade, porque é importante também a intensidade dos treinos serem organizadas, monitoradas. Então ele foi monitorando esse grupo de adolescentes, botando eles para fazer, no começo, caminhando e até correndo 1 milha, antes de entrar para a sala de aula para estudar. E eles acompanharam durante 6 meses e eles fizeram essa prova de novo depois de 6 meses, né? Então, o que eles já conseguiram ver? Que no dia a dia que eles faziam atividade, eles tinham melhor, aprendiam de forma mais eficiente. E ao longo prazo, quando eles foram testar com essa mesma prova, eles tiveram a melhor média naquele período na escola, né? Então, eles conseguiram comprovar que a atividade antes da aprendizagem tem um efeito agudo já tem um efeito, e a longo prazo tem um efeito muito benéfico. E eu falo que, eu sempre dou essa dica, se você quer tomar uma boa decisão, se você quer resolver alguns embaraços que você tá ali, vai correr um pouquinho antes, vai ali, vai pensar, você vai ver que vai fluindo e você volta já cheio de ideias, como o doutor falou, né? Vem com um monte de ideia, assim, ou você, às vezes é uma situação um pouco mais difícil, mas ela vem um pouco mais leve, você vai encontrando saídas ali no meio. Olha, tá difícil, mas eu já vejo uma luz ali, vejo uma direção para seguir. Então, e porque funciona de fato, né? Faz uma mudança, né, química no cérebro. É muito bom, muito importante. E a gente comentou um pouquinho, mas só para aprofundar a questão do envelhecimento e a atividade física, né? Você contou da sua experiência pessoal, vendo, né, as pessoas idosas e as consequências que o sedentarismo trouxe para elas, mas eu queria saber sobre a parte o que a neurociência diz sobre isso. A única maneira de se produzir essa substância, né, que age no hipocampo, eu acho que a Grazi também já comentou, que age no hipocampo, aumentando as conexões dentro do hipocampo, logo melhorando memória e aprendizado. Mas a atividade física tem um outro efeito muito benéfico, evitar que esse idoso seja acamado. Então, é na autonomia desse idoso, né? Na qualidade de vida dele na sua velhice. Então, eu acho que aí é a musculação, é a atividade física aeróbica, tudo isso. A gente tende, no envelhecimento, a diminuir músculos. Então, a atrofia dos membros inferiores já é comprovada. A gente chama de sarcopenia, né? E essa sarcopenia é muito maléfica. A gente precisa da perna para levantar, a gente precisa da perna para sair da cadeira, para andar, para se movimentar. E se a gente não fizer nada, o sedentário, então, ele vai perdendo essa massa muscular da perna. Então, é muito importante para a autonomia do idoso, intelectual, a atividade física, que a gente já comentou, mas principalmente a autonomia da movimentação desse idoso. E isso é construído ao longo da vida. Isso é construído ao longo da vida. E se você não fez ao longo da vida, ainda está na época. Nunca na hora, tarde. nunca é tarde. E é isso que é legal. Hoje tem muito estudo que está falando sobre isso. Pode começar agora. Tem 65, tem 70. Vamos começar, porque de qualquer forma você vai colher benefícios, né? Exatamente. Às vezes você não vai ser o que se ao longo da vida você se movimentasse, mas vai ter benefício, né? A sarcopenia é o que mais causa queda nos idosos. E a maior causa de morte é a queda.
né? Quebra um osso aqui, como que se refaz um osso dependendo da idade? Muito difícil, né? Então a gente sabe que a autonomia é uma das coisas que a gente deve buscar mais, ainda mais que a população tem envelhecido muito, né? E a gente tá vivendo bastante, mas não tá vivendo de uma forma... Com qualidade de vida. Sem autonomia, sem qualidade de vida, né? E sem autonomia significa ser dependente de alguém. Então, no grupo que eu coordeno de tratamento do tabagismo, eu fiz uma pergunta: o que vocês mais temem? E o que as pessoas responderam: não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ficar dependente de alguém. Então, é mais uma prevenção da dependência, da invalidez, da incapacidade, é a atividade física. Exatamente. E aí você mencionou na questão da sarcopenia e da relação da massa muscular dos membros inferiores, não apenas com autonomia, mas também com a relação com Alzheimer. Então, baixa massa muscular de membro inferior tem uma maior relação com demência. E, obviamente, o contrário, se você tem uma boa massa muscular, você tem uma prevenção de demência. E isso tem a ver com com que a Grazi já falou, eu já falei também, com a produção de substâncias, né, que estimulam os neurônios pelo músculo. Que legal. Então, eu não sabia disso. Antes nós achávamos Então, que a comunicação era o cérebro, manda a comunicação para o músculo, né? Mas hoje já se sabe que tem uma relação inversa, né? Um manda para o outro, Olha manda para o só, outro. que interessante isso. A gente hoje fala da relação intestino-cérebro e agora você trouxe um novo conceito para mim, que é a relação músculo-cérebro. Que legal. E a irisina é uma das mais encontradas aí nesse caminho, né? Entre músculo e cérebro. Existe uma conexão direta, né? Que legal. Muito bom. Então, estamos chegando ao fim. Mas antes tem a rodada das contribuições finais. Então, uma mensagem que você queira dar para o pessoal, acho que da Grazi é interessante dar aí 3 dicas mais práticas para quem está começando, de encorajamento aí. Começa, né? Eu falo que começa do jeito que você tá, né? Esse já é um grande passo. Começa devagar, mas começa, né? E depois tenha constância, né? A segunda dica, tenha constância. Se você se manter constante, isso vai fazer você continuar evoluindo, né? A constância faz a gente evoluir, chegar em algum lugar. E o terceiro, observa você mesma. Olha para você, olha para o seu corpo, olha como você tá e faz uma autoavaliação. Separa um tempo para você, não abre mão de ter um tempo para você. Eu falo que isso é muito importante, é precioso. Você precisa ter um tempo para você, né? Hoje, muito comum as mulheres, e principalmente quando tem filhos pequenos, né? Se vai conversar, não tem tempo nenhum. Qual é o seu momento, né? Começa a pensar isso. Tomar um banho, né? Exatamente. Isso não é egoísmo. A maior parte das mulheres tem medo de se achar egoísta porque elas querem se colocar em um tempo para elas, em se priorizar. Mas olha só, pensa, se você não tiver um tempo para você cuidar, para você ficar bem, como que você vai ser bom para o outro que tá ali? Como que você vai servir, né? Então, você precisa primeiro se colocar em primeiro lugar, cuida de você e depois você cuida dos outros. Pra gente firme, né? É igual no avião. Põe primeiro sua máscara e depois sua proteção e depois vai ajudar alguém. Não tem como você ajudar alguém sem ter seu colete para não afogar. Então, assim, a gente tem que pensar isso para a vida. Se ajuda primeiro e ajuda os outros, serve os outros, né? Então, eu acredito que começar a constância e se priorizar, separar um tempinho para você, olhar para você, né? Legal. Acho que essas são as mais importantes. Muito bom. Dr. Carlos, suas considerações finais. Olha, antes de eu fazer as minhas considerações, eu queria que a Grazi também falasse um pouquinho da importância da assessoria, porque nós recebemos aqui o Rafael, que falou sobre a questão da nutrição e da importância de uma orientação do nutricionista para a saúde e com relação também à prescrição adequada da alimentação. E eu acho importante a questão do profissional da educação física de prescrever o exercício como o remédio. O remédio tem uma dose, tem a posologia, tem efeito colateral. Exatamente. Então, a importância de ter um profissional orientando. A Grazi Oliveira é minha treinadora, profissional
que cuida da minha corrida, né? Então, eu queria que você falasse da importância do treinamento, da sua assessoria. O importante é você ter esse suporte, né? Eu falo que eu não faço planilha de treino somente, né? A gente quer dar esse apoio, é ser apoiador, né? Porque você vai caminhar, às vezes a mesma caminhada do outro é igual, o treino é igual, a planilha é igual, mas você não vai responder da mesma forma do outro. Então a assessoria, ela tá ali para dar esse suporte no caminhar, né? Eu preciso de ajuste, eu não preciso de ajuste, e conciliar. O que eu penso muito o tempo todo é que momento você tá. Às vezes a gente fica ali focando em fazer, ser boa, a planilha ser boa, mas e a pessoa, né? Será que ela tá numa condição de você cobrar ali tempo? Não, ela quer só correr. Então, entender isso, então a assessoria, ela dá esse suporte. Essa individualidade. Né? Isso, individualidade. Duas pessoas começam igual, fazem as mesmas coisas, mas nem as duas não vão chegar no mesmo lugar, né? Então, a gente tem que entender isso e administrar, né? Um outro motivo é treinar, se você quer evoluir, treinar de forma constante e mais segura. Não quer dizer que você não vá ter intercorrências aí, porque tem cada um é um indivíduo e tem sua individualidade biológica e pode interferir aí. Mas a gente consegue ter esses parâmetros de ajuste, né? Fazer os ajustes necessários para ser mais seguro, chegar onde você quer chegar de forma mais constante e segura. Muito legal. E aí eu quero falar do meu testemunho, sendo treinado por ela, da importância com relação à motivação, à prescrição e à planilha. Como ajuda a planilha? Por quê? Eu sei que eu tenho que treinar. Hoje eu já fiz meu treino. Está lá na planilha e eu cumpri. Então, isso motiva muito. E outro aspecto importante da sua assessoria é o pertencimento a um grupo. Isso ajuda muito, isso motiva muito. A gente está entre pessoas. Tem corrida que eu gosto de estar sozinho. Você falou da conexão com a gente mesmo no momento presente e até mesmo conexão com o nosso Criador durante a corrida. Isso flui, como é interessante. Mas em alguns momentos, como é importante a gente ter alguém ao nosso lado para correr. Aliás, aí eu já vou para minhas considerações finais. A minha maior alegria neste ano foi ter a minha família correndo ao meu lado, né? E aí, quando eu falo família, a família toda mesmo. Então, quero agradecer, porque precisou sair da zona de conforto, foi desconfortável, né, para a Marina, a Ângela também, a Nayara, o Henrique, o Daniel, nós corremos juntos. Os meus irmãos corremos juntos. Então, para mim é uma realização. E, claro, quero convidar vocês que estão nos assistindo e ouvindo para correr junto com a gente, para caminhar junto com a gente, para colocar o seu corpo em movimento. Nesse sentido, como eu sempre digo, essa frase do Arthur Ashe, comece onde você está, faça o que você pode e use o que você tem, mas coloque seu corpo em movimento. Muito bom. Isso aí, muito bom. Ângela, suas considerações. Então, eu quero te motivar a não desistir, porque não é fácil começar a atividade física, a gente tende a ter preguiça, não ter vontade, e aí, nesse caso, você tem que ir sem vontade mesmo. A gente vai porque a gente tem a consciência de que é preciso, e não porque estou com vontade de fazer, né? Porque muitas vezes a vontade é de ficar no sofá, né? Nem é de se levantar, mas a gente vai sem vontade mesmo. Continue e persista, porque os benefícios vêm, né? Então, e a disciplina é fazer mesmo sem vontade, né? E nisso ela é exemplo, né? De disciplina. As minhas considerações são exatamente o que a Grazi falou. Eu sempre falo também, cuidando de você, você vai cuidar melhor do outro, né? E se coloque na sua agenda. Tenha um momento de treino, essa atividade, né, esse exercício, que é atividade planejada. Então, quais são os horários da minha semana que são um pouco mais tranquilos, que eu consigo encaixar, que eu consigo deixar meu filho com a avó, com o pai, para eu ter esse momento. E se no começo for meia hora vale, né? Eu falo, uma vez é melhor que nenhuma, duas é melhor que uma. Exatamente. Mas comece. Exatamente. Começar já. Começar é o primeiro passo e é um dos mais importantes. O segundo é continuar. E aí fica aí a frase de motivação, né? Da persistência. Grazi, como as pessoas podem te encontrar? Eu tô no Instagram como Grazi Oliveira Assessoria. Lá tem o meu contato celular também. Legal. E eu
tenho o grupo que treina aqui em Jundiaí, no Bolão, todas as terças-feiras, às 6 da manhã. E em Campo Limpo Paulista, de terça, quarta, quinta e sexta. Em alguns horários de manhã e outros horários à tarde. Legal. Então o pessoal pode entrar em contato para ver qual que é o melhor horário. Pode sim, tem horário lá para você, esperando você. Legal. Como as pessoas podem te encontrar? Eu estou no Instagram e no YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa, Facebook também, na Clínica Semos e na Clínica Amorata. Muito bom. A doutora Ângela é mais off nas redes sociais, mas onde as pessoas podem te encontrar aí? Na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista, eu atendo lá. Muito bom. E meu Instagram é Marina Costa Psi, atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo, e na Amorata, aqui em Jundiaí. Não se esqueça também de nos seguir o perfil do podcast Entre Costas Podcast no Instagram, no YouTube e no Spotify também. Então se inscreva, curte, compartilhe com quem você quer que tenha mais saúde em 2025. Tchau, tchau!